Olá, esperamos que esteja tudo bem com vocês. No mais, rogamos a Jesus abençoar a todos nós. E hoje nos encontramos aqui para tratar de uma questão, conversar um pouquinho a respeito do compartilhamento de imagens com mensagens pelas redes sociais. Nós não gostamos assim muito de compartilhar esses textos, porque muitas vezes eles contêm erros, têm imprecisões, traz mensagens que deixam um pouquinho a desejar. Tem outras que nos parecem interessantes, mas que muitas vezes são imprecisas. Enfim, por estes e vários outros motivos e razões, nós procuramos evitar compartilhar este tipo de mensagens em nossas redes sociais. Mas aconteceu nesta semana que, quando eu abri o Facebook, vi uma mensagem em imagem dessas que nos referimos no perfil do nosso ex-chefe de trabalho. E nós lemos a mensagem e a achamos bastante interessante e resolvemos compartilhá-la. Nós não confessamos que não chegamos assim a pensar mais detidamente na questão e compartilhamos em algumas das nossas redes sociais e enviamos para algumas pessoas. Bom, até aí, ok, nós estávamos felizes, alegres, tudo bem, até que nós recebemos uma mensagem, uma resposta a este nosso envio, a este nosso compartilhamento. E a pessoa nos cumprimentava, dando bom dia, e colocou assim: é verdade, no meu caso, vim sem nada, vivi sem nada e vou embora sem nada. Bom, está um pouco meio fora de contexto, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O fato é que, após a gente ter recebido esta mensagem, nós ficamos assim, bastante tristes e decepcionados e lamentamos. Aí corremos e para algumas pessoas que nós chegamos a enviar a imagem, nós a excluímos, porque verificamos que eles não tinham ainda visto a mensagem, lido a mensagem, nós excluímos. E o mesmo também fizemos em algumas das nossas redes sociais. Bem, para vocês não ficarem totalmente perdidos aí, vamos então a essa referida mensagem. É esta aí que se encontra na imagem acima, onde podemos ler: a vida é estranha. Você chega sem nada, passa a vida inteira correndo atrás de tudo e ainda assim sai de mãos vazias. Certifique-se de que sua alma conquiste mais do que suas mãos. À primeira vista, se a gente não raciocinar, não pensar, parece que está tudo ok, está perfeita a mensagem. Bem, mas não é bem assim. E nós fomos despertados para esta questão quando nós recebemos esta resposta. É verdade, no meu caso, vim sem nada, vivi sem nada e vou embora sem nada. Isto para nós foi um choque. Foi como se nós recebêssemos um tapa na cara. E ficamos bastante tristes e decepcionados e passamos a pensar: bom, isso não é bem assim, isso não é totalmente verdadeiro, isso não é totalmente correto, nem sequer do ponto de vista material. Não vamos nem falar aqui sobre o aspecto e os ângulos espirituais. Vamos ficar apenas sobre o viés material mesmo.
sem nos referir ao lado espiritual. Mas vamos analisar os dois ângulos, as duas dimensões desta mensagem. A vida é estranha. Ok. Você chega sem nada, passa a vida inteira correndo atrás de tudo e assim sai de mãos vazias. Bem, sobre o aspecto material, você chega sem nada não é bem totalmente verdadeiro. Esta frase, esta mensagem não é totalmente correta. Por quê? Porque nós chegamos aqui já possuindo um corpo físico. Então, nós já chegamos aqui com alguma coisa, pelo menos um corpo físico. Mas, além disso, a gente chega com mais coisas. A gente chega tendo um pai, porque ninguém é filho de chocadeira, a não ser que a mulher fez inseminação artificial, pelo menos por enquanto. Não é ainda possível gerar um filho em máquinas, em úteros mecânico, em útero tecnológico. Isso no futuro vai ser possível. A própria ciência já pôde comprovar e verificar que isso é possível. É possível gerar um ser humano fora do claustro materno, biológico. Totalmente possível, totalmente viável essa questão. A nossa tecnologia talvez até já tenha condições de proporcionar essa possibilidade. Mas aí entra as questões religiosas, questões éticas, morais, e uma grande discussão em torno de tudo isso, e obviamente uma proposta desta não é bem vista, não é bem aceita. Enfim, esse é outra questão, a outra situação que nós não estamos discutindo isso, nem falando sobre isso. Portanto, por enquanto, nós chegamos aqui tendo uma família, uma mãe, um pai, às vezes você vai ter irmãos, então a gente já chega dentro do ambiente doméstico. Então nós já chegamos já tendo toda uma herança aí, toda uma bagagem. Começa pelo corpo físico, aí passa pela família, por um lar, mesmo que de repente talvez uma família que more debaixo da sejam. Aí, quando esta frase fala isto, você chega sem nada, cremos que o autor, e inclusive nós também olhamos sobre esse aspecto, é que a gente não chega aqui, muitos pelo menos, porque alguns chegam, tendo aí como a possibilidade de herdar uma fortuna, uma herança milionária e muitas coisas. Terras, fazendas, sítios, casas, apartamentos, aviões, aí depende de onde você, da família na qual você escolheu ou veio a nascer. Mas, para muitos, realmente chegam aqui, a maioria, no mundo todo, isso não é só no privilégio do Brasil, isso ocorre no mundo todo, grande maioria chega realmente sem ter a possibilidade de um vislumbre, uma oportunidade de ter uma fortuna, uma herança milionária, extraordinária. Então, sobre esse aspecto, nós chegamos aqui sem ter esses recursos materiais, esses recursos financeiros. Então, olhando sobre esse ponto, especificamente sobre esse ponto de vista, das questões econômicas e financeiras, aí uma boa parcela, a maioria, com certeza, chega sem nada. Olhando sobre esse ângulo. Sobre outro ângulo, a gente chega aqui, que talvez seja esse o enfoque do autor, e do qual eu também pensei, nós não trazemos, no mundo espiritual, a gente não traz nenhum bem material. Não trazemos casa, não trazemos dinheiro, não trazemos carro, a gente chega nu, pelado, nem roupa nós trazemos. Então, sobre esse aspecto, sim, chegamos aqui sem nada. Então, é verdade, só sobre este ângulo. Passa a vida inteira correndo atrás de tudo. Então, realmente, nós passamos a vida inteira correndo atrás de tudo,
também não é tão verdadeiro assim. Não é tão correto assim esta frase também. Por quê? A gente não passa a vida correndo atrás de tudo. O problema é o de tudo, o tudo. Aí que é o problema. Porque muitos de nós passam a vida inteira correndo atrás apenas das conquistas materiais, do dinheiro, das questões econômicas, de uma casa, de um casamento, de umas relações afetivas, ser admirada, de admiração, de prestígio, de poder. Então a gente passa a vida correndo atrás dessas coisas. Pelo menos uma boa parcela passa a vida correndo atrás dessas coisas. Mas de tudo não, porque muitos não se preocupam com as questões espirituais, com as questões evolutivas, com as questões conscienciais, com as questões psicológicas, emocionais, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Então, todas essas conquistas desses valores nobres, edificantes, ética, moralidade, tudo, uma boa parcela hoje da humanidade não corre atrás disso, não se preocupa com isso. Aliás, até repudia esses vieses religiosos, filosóficos. Não acho muito legal, até mesmo por culpa da própria ciência e muitas vezes também da própria filosofia, que ao longo da história realmente deixaram a desejar sobre muitos ângulos, sobre muitos aspectos, em cima daquilo ali, das propostas que eles mesmos apresentavam. Então, eles falam coisas que não fazem, propõem coisas que eles mesmos não cumprem, mais ou menos igual os nossos políticos e justiça de hoje. A justiça é para os outros, não para mim. As leis são para os outros, para mim não. Eu quero uma lei diferenciada, uma lei diferente. Como isso fica muito ruim, esse movimento, eles começam a escamotear, começam a manipular. Então, bom, enfim, também é um outro, não é esse o foco da nossa discussão e da nossa apresentação atual aqui e agora. Então, nesse âmbito de tudo também, então não é tão verdade assim, porque não corre de tudo. De tudo material, aí até se torna verdade, porque ele queria ter tudo materialmente, ou pelo menos a maior parte das coisas. Porque tudo também é muito difícil alguém conseguir isso. Nem o Donald Trump, nem o Elon Musk, ninguém consegue, nem Putin, nem Xi Jinping, nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém. Ninguém consegue ter tudo, é impossível. E pode escolher algumas coisas para você correr atrás e obter, mas tudo não tem jeito. Se você tem dinheiro, às vezes você não tem saúde, vai por aí afora. Então, é complicado isso. E ainda assim sai de mãos vazias. Quer dizer, apesar de a gente passar a vida toda correndo atrás dessas coisas, a gente ainda deixamos a vida, porque todos nós vamos deixar a vida em algum momento, uns mais tarde, outros mais cedo, tá? E o tempo de cada um de nós varia. De acordo com programações, uma série de questões e fatores também, que não é o ponto do enfoque aqui, do debate e da discussão. Enfim, realmente, a gente muitas vezes saímos daqui de mãos vazias, porque, como eu falei, aqueles valores que são verdadeiros, são os valores superiores, que são permanentes e eternos, esses a gente não se preocupa com eles, não os queremos, não os desejamos. Tem alguns que falam que desejam, que diz querer, que diz buscar, mas se a gente for espremer a laranja, olha, poucas laranjas que vai dar ali algum caldo, em maior ou menor proporção. Não é, aí, se você encontrar alguém que vá dar um caldo robusto nesse sentido, eu não conheço ninguém. Muito poucos. Muitos poucos mesmo. Isso fica aí por conta, talvez, de um Chico Xavier, de um Divaldo, um Francisco de Assis, alguns indivíduos assim, raridades aí no meio humano. Pode ter alguns aí que nós não conhecemos, gente, não é conhecido, não tem prestígio assim, que venha dar alguma coisa, mas com certeza ali 100%, 100% muito difícil. A gente vem dar ali, talvez, alguns que tem por aí que deu uns 40% nesse
setor, nesses quesitos, um pouco mais, um pouco menos, então é complicado. A gente sai de mãos vazias no sentido que a gente não leva nenhum bem material, a gente não leva carro, não leva dinheiro que acumulamos durante o tempo, a gente não leva o casamento, não leva os filhos, a gente leva as afeições que cultivamos, que alimentamos, que construímos, o conhecimento que adquirimos, isso a gente leva, mas esses aí são valores de outra ordem, já de outro aspecto aí. Portanto, nesse setor aí material, a gente não leva. Não levamos o carro do ano, nem o big apartamento, ou nem a casinha de sapê, não levamos nada, né? Realmente, nem a roupa do corpo com a qual o nosso corpo é enterrado com ela, a gente leva. Nem o próprio corpo que chegamos aqui com ele, levaremos. Levaremos apenas a alma, aquele ser, aquele aspecto mais essencial, mais sutil, que a gente passou a vida toda desprezando ou nem acreditando na existência dela ou dele. Ok? Bom, então, quando nós vimos essa resposta dessa pessoa que nos enviou, a gente se entristeceu, porque ela diz que é verdade. No meu caso, vim sem nada, vivi sem nada e vou embora sem nada. Então, aí nós até respondemos para ela, minha filha, mas isso que você está dizendo é até um pecado, porque está certo, você pode até a gente ter chegado aqui, dependendo do nosso ângulo de entendimento, de compreensão, de análise, pode ter chegado sem nada, conforme nós analisamos e verificamos aqui. Então, eu virei para ela e disse, olha, isso que você diz é até um pecado, porque ela diz assim, vivi sem nada, aí não é verdadeiro. Primeiro, porque a própria frase não diz isto. A própria frase não traz essa mensagem. A que a frase coloca, a mensagem coloca é: passa a vida inteira correndo atrás de tudo. Isto que a frase diz. Então, nós dizermos que vivemos sem nada não é verdadeiro, conforme eu mesmo disse para ela. Ó, veja bem, você tem uma mãe, você tem um filho, você tem onde morar, mesmo que sua casa não seja sua, que você paga um aluguel, mas você tem condições de pagar um aluguel, você possui alguns bens, são singelos, são simples, não são bens assim, mas você tem um fogão onde você faz o seu alimento, você tem uma máquina de lavar onde você lava suas roupas, você tem roupas, você tem. Então, tem uma televisão, todos nós temos algumas coisas. Tem um celular, não são coisas grandiosas, nem assim, mas são algumas coisas. Mesmo até os mendigos que vivem na rua, as pessoas que vivem, os moradores de rua, possuem alguma coisa. Não são uma grande coisa, eles não têm um big apartamento, mas eles têm uma roupa sobre o corpo, eles ganharam ali, ganham alimento, recebem alimento, muitos têm até um cachorrinho do lado. Então, todo ser humano, alguma coisinha possui, por mais simples e singela que seja. Ninguém passa a vida destituído de tudo. E ainda nem vou falar sobre as questões afetivas, psicológicas, de termos de conhecimento, de informação, não, porque isso aí é uma análise que nós vamos fazer daqui mais a pouco. Essa abordagem sobre esse aspecto, sobre esse ângulo espiritual. Isso aí nós colocamos sobre o terreno, sobre a capa de espiritualidade. Mas no campo material, ele sempre tem uma coisinha ou outra. Por menor que seja, por mais singela, simples que seja, a gente tem aqui, alguma coisa. Então, quando essa pessoa me diz que viveu sem nada, eu falei assim, não, gente, isso é até um pecado falar isso. Muitos, de repente, nem isso tem. Um lugar onde possa deitar, dormir, descansar, um lar, mesmo não seja nosso. A gente não é dono daquele ambiente, daquela estrutura física, mas a gente estamos ali, de alguma forma,
temporariamente gerenciando aquele espaço, aquele ambiente. Tem uns que nem isso. Tem pessoas vivendo debaixo de pontes, em barracas aí, nas ruas, sob as marquises. Então, esses realmente são ainda mais destituídos de coisas do que nós. Apesar deles também terem alguma coisinha, tem um papelão onde deita, tem de repente um cobertor para se cobrirem. Então, alguma coisinha a gente tem. Portanto, nesse aspecto, falar que a gente vive sem nada, então não está correto. Esta frase, diante disso, leva alguns, pelo menos, a entender, a compreender de forma equivocada, mesmo sob o aspecto material. Agora, quando ele diz e sai daqui de mãos vazias, talvez, sob o ângulo material, esta aí é a única ponto desta frase que seja também verdadeira, ou muito verdadeira, ou totalmente verdadeira. Porque a gente sai daqui sem levar nem o corpo físico que adquirimos, que ganhamos ou construímos, conforme queira e cada um, ao nascer. Então, esse corpo que a gente herdou ao nascer, que a gente apossou dele ao nascer, quando ao sair daqui, vamos ter que entregá-lo de volta. Vamos ter que entregar aos elementos da terra. Tu és pó e ao pó voltarás. Que é realmente uma referência ao nosso corpo biológico, ao nosso corpo físico. Porque ele foi construído dos elementos da terra, que compõem o planeta Terra. E a ele nós teremos que devolver. Então, esse corpo nosso, nem nosso é um empréstimo. E a maioria de nós ainda não entendeu essa questão, não percebeu esse viés. Portanto, sobre o ângulo materialista, a única coisa verdadeira nesta frase aí é esse ponto. Saímos daqui de mãos vazias. Sob o ponto de vista materialista. Agora, sobre o aspecto espiritual, aí a história já é totalmente outra. Primeiro, quando ele coloca, você chega sem nada, e já não é verdade, já não é correto, já não é exato esta frase. Porque sobre o aspecto espiritual, nós chegamos aqui trazendo toda uma herança do nosso passado, que são os nossos comportamentos lá de trás, as nossas atitudes, aquilo que nós construímos ou destruímos lá atrás, nos terrenos afetivos. Os afetos que nós construímos, a gente traz, mas os desafetos também. Os inimigos que elegemos lá atrás, a gente traz também. E várias outras coisas. Então, hoje, essa desarmonia no campo biológico, por exemplo, as enfermidades, as doenças que a gente encara aí ao nascer ou no nascimento, ou as questões aí nos terrenos das deficiências físicas, são já consequências dessa herança que nós estamos trazendo no nosso passado. E a forma de vida que a gente, o ambiente que nós nascemos aqui, a família que a gente nasce, o meio que a gente nasce, o país, a sociedade, tudo isso são repercussões dessa herança que nós acumulamos lá atrás, que nós juntamos lá atrás. Se as coisas aqui hoje é ruim, não são boas, a culpa é nossa mesmo. E fomos nós que construímos lá atrás. E a lei, ela é infalível, a lei de causa e efeito. Não tem jeito. Se lá atrás a gente semeou tempestade, não tem como a gente vir nessa vida querendo aproveitar sol, bonança, serenidade, tranquilidade, harmonia. Não tem jeito. Não há como. Então, a nossa vida atual, de hoje, de agora, é resultante desse passado nosso. Portanto, chegar aqui sem nada sobre o aspecto espiritual não é verdade. A gente já chega aqui trazendo toda uma herança. Essa herança que nós estamos apontando aí para vocês. Tanto nos terrenos do bem quanto do mal. A balança aí, o nosso tipo de vida, já mostra, já aponta em que ponto está esta balança. Ah, mas tem muitas pessoas aí que
podem ter sido muito más lá atrás e hoje são milionárias, são ricas, políticos, religiosos e em outros campos aí da sociedade. É verdade, isso realmente pode ocorrer. Mas são pessoas que têm severas complicações nos terrenos espirituais, nos terrenos psicológicos, morais, quando não nos terrenos físicos. Não são pessoas felizes. Eles não vivem felizes. Não há jeito. De repente, uma pessoa, um cidadão, um indivíduo que mora debaixo da ponte pode até ser mais feliz do que eles. Porque essa questão de felicidade, de bem-estar, depende muito da sua estrutura espiritual, psicológica e emocional. Que não há como eu chegar, avançar no terreno espiritual sem haver uma construção no terreno psicológico e emocional. Não tem jeito, gente. Porque essas coisas são entrelaçadas. Para eu alcançar um grande avanço no campo espiritual, obviamente eu tenho que fazer toda uma construção no campo emocional e no campo psicológico. Que não dá para chegar um progresso espiritual enorme e no campo emocional eu sou infantil. No campo psicológico tem pouco conhecimento, pouca informação, não sei de nada. Sou ignorante. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma coisa vai respaldando outra e vai dando sustentáculo à outra. Uma construção espiritual só é possível quando existe uma boa, excelente base emocional e psicológica. Sem isso, a construção espiritual rui, não se sustenta. Não tem como. Bom, continuando aqui, passa a vida inteira correndo atrás de tudo. Bem, esse tudo nós já até falamos, nos terrenos mesmo espirituais também não é muito verdadeiro. E muitas vezes esses valores espirituais, na área da conscientização, do avanço, do progresso, do desenvolvimento pessoal, do ser, a construção no campo emocional, de conhecimento, consciencial, fraternidade, solidariedade, nos campos da afetividade superior, a maioria dos seres humanos desprezam isso. No mundo todo ser humano, a grande maioria despreza tudo isso aí, porque vive em função das questões materiais. Vive correndo desse tudo material, do financeiro, do econômico, do prestígio, do poder, do sucesso, mas os valores nobres, os valores superiores, que são aqueles permanentes, essa construção de conhecimento, de saber, de aprendizagem superior, a gente muitas vezes despreza isso, não valoriza esses pontos. Lastimável. E o mais interessante, porque essa construção nossa de hoje vai ser a herança que nós vamos deixar para nós mesmos no nosso futuro, para o filho de nós mesmos, que somos nós. Somos herdeiros de nós mesmos. Tanto que no livro Gênesis, quando Deus fala, diz: Eis que eu descontarei, eu vingarei os pecados dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ele está apontando exatamente essa questão. Nós, enquanto filhos de nossos pais, nós não vamos herdar os pecados deles, de modo algum. E se Deus descontasse os pecados deles em nós, isso seria injustiça. Seria uma tremenda injustiça, e Deus não é injusto. O que acontece é que muitas vezes nós nascemos naquela própria família. A gente vem como neto de nós mesmos, o bisneto, o mais normal é bisneto de nós mesmos. Então somos nós os próprios herdeiros de nós mesmos. Então, essa construção que nós estamos fazendo hoje, os interesses que alimentamos e tudo isso que promovemos, nós vamos deixar de herança para a próxima personalidade, que vai ser nós mesmos. Então, sobre esse aspecto. E quando ele diz, assim sai de mãos vazias, portanto, não é verdade também, não é correto.
E a gente já sai deixando essa herança para o próximo, que somos nós. Quando a gente voltar aqui, a gente vai herdar isso que hoje nós estamos fazendo, nós estamos construindo. Aí acaba a pergunta seguinte: nós estamos construindo mais o bem ou mais o mal? Nós estamos alimentando mais o bem ou mais o mal? A gente está construindo afetos ou desafetos? A gente está construindo entendimento ou desentendimentos? A gente está buscando consciência ou coisas que vamos deixar para trás? O que a gente está fazendo? Então, nós somos os construtores da nossa própria casa. E esta casa nós vamos deixar de herança para o futuro. Vamos herdar. Mas esses valores, tanto nos terrenos nobres, como nos terrenos, como vou falar, impróprios, terreno dos pecados. Tem uma palavra que me fugiu agora da mente, que define esses valores inglórios, esses valores mesquinhos, horríveis, horripilantes, negativos, e etc. Aí. Então, que nós alimentarmos mais, nós gostamos de fofoca, de intriga, de enganar o outro, manipular, levar vantagem, é isso que nós vamos deixar? Ou a gente está construindo, trabalhando no sentido do esforço, do entendimento, da compreensão, da harmonia? É isso que vai prevalecer. São esses valores que são eternos. No campo materialista, e realmente não dá, porque não há garantia. Eu vou renascer na minha própria família, então vou fazer um império. Aí tem lá o Bill Gates, o Steve Jobs, e Elon Musk, que tem filhos e vai herdar, deixar toda aquela herança para os filhos, porque com a expectativa, como eu vou renascer aqui, nessa minha própria família, então eu vou herdar lá na frente tudo isso. Não tem garantia. Primeiro, não tem garantia de que você vá realmente nascer naquela família. Já começa por aí. Depois, você não sabe se os seus descendentes, o seu filho ou o seu neto, vai realmente manter aquela fortuna. Pode ser que no meio do caminho eles percam tudo. Vai tudo para o espaço. E quando você voltar aqui, você vai se ver novamente de mãos vazias, conforme o próprio texto aí da mensagem nos sugere e nos indica. Então, não há garantia nesse sentido. Bem, então a única coisa aí verdadeira aí, tanto do ponto de vista materialista quanto sob o ponto de vista espiritual, é a última frase. Certifique-se de que sua alma conquiste mais do que suas mãos. Esta frase aí, realmente, sobre o aspecto material está correta e sobre o aspecto espiritual está correta. Então, a única frase desta mensagem que está exata aí, esta última frase, esta última parte da mensagem. Essa aí realmente está certa. Esse chamado, esse convite a gente pensar, refletir o que nós estamos fazendo de nossas vidas e quais são as construções que estamos elaborando ao longo da nossa vida, tanto de bom quanto de mal. O que estamos fazendo? Eu não preciso ter fortuna ou um monte de bens materiais, de conquistas materiais para ser feliz e nem para deixar boas coisas, uma herança extraordinária para o futuro. Porque os valores nobres, os valores superiores, não dependem disso. É lógico que a posição financeira pode até ajudar. Se você tem dinheiro, você pode estudar. Hoje, por exemplo, até mesmo para a gente conhecer, se informar, a gente tem que ter uma certa condição financeira. Se não tiver nada, fica muito difícil. Então, quem tem muito dinheiro pode viajar, pode ir lá visitar as pirâmides, ver como pode ir lá naqueles templos da Índia, naqueles templos da Indonésia, que são fantásticos, pode ir na Ilha da Páscoa, pode ir no Peru, Machu Picchu, visitar esses lugares extraordinários. E no mundo está cheio deles. Nas Américas, aqui na América do Sul, na Ásia, no Oriente, na Europa, tem vários lugares, na Austrália tem os lugares, mas
A maioria de nós não tem condições de ir nesses lugares, fazer ali, tipo um arqueólogo, visitar esses ambientes e, de repente, aprender alguma coisa com algumas pessoas que vivem, porque tem pessoas extraordinárias também vivendo nesses locais, se a gente souber encontrá-las, se a gente souber, tiver esse feeling, tudo aí. Mas para isso aí precisamos de dinheiro. Realmente, quem tem dinheiro tem oportunidade, mas é interessante que a vida aí é estranha, realmente nesse aspecto da mensagem está correta, a vida é estranha, porque quem tem condições não está preocupado com isso, está nem aí para isso. E muitas vezes aqueles que gostariam, por exemplo, eu mesmo sou um que gostaria, mas não tenho condições nenhuma financeira. Nunca tive, já estou numa idade avançada que agora a própria idade, a própria questão física já não nos permite já esse tipo de empreendimento. Então, passei a vida sem essa possibilidade. Mas, mesmo por isso, não significa que eu não pude fazer alguma coisa? Não, todos nós podemos. Aí, nesse terreno, nesse patamar, independentemente da sua situação material, econômica no mundo, alguma coisa a gente pode fazer. Porque, vamos dizer, alimentar valores nobres não depende desse valor em si, material, econômico, financeiro. Ele ajuda, pode ajudar, mas ele não é definitivo, ele não é absoluto. Porque se fosse, aí Deus teria feito uma grande piada conosco, né? Feito uma grande trapaça com a gente. Qual seria a nossa chance? Graças a Deus, não é bem assim. Então, ainda bem. Bem, enfim, é isso. Então fica aí mais uma vez justificando aqui essa questão do que porque nós não gostamos muito de compartilhar esse tipo de mensagem em nossas redes sociais. Porque elas realmente, a maioria delas, todas a gente pega, a gente recebe, sempre a gente, quando nós vamos analisar, a gente vai verificar, deixa a desejar, não é correta, não é exata, ela é imprecisa e algumas estão totalmente equivocadas, erradas. Então, se vocês tiverem a oportunidade aí de nos ver analisando esta mensagem e vendo as falhas dela. Apesar de, no primeiro momento, como falei, eu não pensei, eu não refleti, eu li, achei bonito, tive o meu entendimento, a minha interpretação dela, achei muito legal e saí aí compartilhando. Mas quando a pessoa me manda a mensagem lá, a gente descobre e vê que, opa, não é bem assim. Tem problemas aí no paraíso. Aí quando nós fomos reler a mensagem e deu mal. Aonde tomou as atitudes que nós contamos aí para vocês no início. Bem, então é isso aí. Um abraço a todos. Uma vez mais, que Jesus nos abençoe e que realmente a gente possa fazer grandes construções nos terrenos superiores. Aqueles que realmente permanecem, são permanentes e que de fato nos edificam extraordinariamente. É isso aí.